o povo começou a me dar prazo de validade. Ela não fica um ano. Ela não fica. Ela não fica 3 meses. Ela não fica sem homem. Mas isso aí é fogo de palha. Não sei o quê. E cada um falava alguma coisa. Eu nunca me defendi, porque eu tenho alguém que me defenda. E esse alguém é Jesus, né? Porque quando você entra dentro de uma situação dessa, que eu entrei, não tem ninguém para conhecer. Como é que você foi parar nessa situação? Ninguém se preocupa com isso. Ele só preocupa em julgar você por aquilo que você está vivendo. Né? Mas não sabe o caminho que você percorreu para chegar ali. Não sabe dos traumas de infância, dos abusos. Não sabe da sua revolta, da sua decepção com as pessoas, né? Sim. Porque é um conjunto de coisas que te leva para um caminho de destruição, né? Não é como o terremoto, não é como o tsunami que vem e leva tudo. Tem coisas que vão acontecendo com você e esmagando você paulatinamente, um pouco a cada dia. E é numa crescente, porque um abismo chama outro abismo. Então, mesmo vivido toda a situação que eu vivi na minha família, na minha casa, e depois na mão desse homem, no meu casamento mal construído, mal estruturado, e sempre tem as duas famílias, né? Tem a sua família e tem a família do outro. E também tem situações na outra família que acaba afetando você. Então, as histórias se misturam. Verdade. E aí, tudo que você vai fazer de agora em diante, conhecendo a luz do Evangelho, muitas coisas você tem que se submeter ao processo. Né? E esse processo de libertação, assim, porque você passou por isso, né? Muito. Você vem de uma vida ali de drogadição, tudo isso. E muitas vezes, quando a gente se posiciona, né, no Senhor, a gente... ou muitas pessoas acham que não vai ter algumas sequelas ou consequência dos atos, né, vividos e feitos. E muitas vezes, para a gente se desprender daquele passado, a gente precisa passar pelo processo, né, por algumas coisas. Como foi esse tempo assim de libertação, né, para você? Tem algum momento que você lembra assim que foi muito pontual, como algumas coisas ficaram muito marcadas durante esse tempo, dessas marcas mesmo, né, que o pecado deixa às vezes na nossa alma, no nosso corpo? Tem algum momento assim específico? Porque Deus teve que te limpar de muita coisa, né? Ele teve que me refazer, Ed. Deus teve que me refazer. Assim, depois desse processo, né, de, de cortar todo tipo de relacionamento com ele, e tinha Vinícius ali. Vinícius tinha uma ligação de alma muito forte com Moisés, e eu sei que era espiritual, porque quando Vinícius ia para a igreja, ainda um aninho e pouco, um pouquinho mais, Jesus, acho que uns 3 anos, 2 anos para 3 anos, ele se batia muito, ele não ficava quieto, ele chorava, era uma tristeza. Eu te levava ele para o banheiro, falava com ele, às vezes dava uns tapinhas na bunda. Mas aí, as minhas patroas, elas frequentavam o Rema. E uma delas, Dona Janice, me convidou para frequentar a escola do Rema depois do trabalho. Ela ia de carro até o Morro Grande e de lá eu pegava o ônibus para ir para casa. Quando eu saísse da escola de 10 horas, pegava o ônibus e ia para casa, no outro dia de manhã ia trabalhar. Isso era a semana toda. E quando eu comecei a frequentar a escola, eu comecei a ler Bíblia. Porque até então, Etia, não é todo crente que lê Bíblia. As pessoas vão para a igreja e só escutam o que o pastor fala no domingo. Mas muitas pessoas, hoje que está em moda, né? O devocional, todo mundo faz devocional.
Mas tem gente que faz devocional, mas não muda, né? O caráter não muda, as atitudes não mudam. Que é uma das coisas que às vezes... Eu estava até conversando com o Eclésia esses dias. Como é que uma pessoa que é atropelada não muda, né? É. Porque, assim, é tão natural. Eu acho. Tão natural. Que eu não sei explicar assim, sabe? Às vezes a gente vê alguns comportamentos tão anticristãos. Você diz, meu Deus, como é que essa pessoa diz que tem ou teve uma experiência com Deus? Eu também não entendo, não. Às vezes as pessoas nem gostam muito de mim, meus filhos não me entendem muito. Por conta disso, eu entrei nessa escola, e era empregada doméstica, né? Tenho o maior prazer de falar das mulheres que Deus colocou na minha vida. Essa foi uma delas, Dona Janice. Ela me ensinou, a primeira palavra que eu aprendi em inglês foi com Dona Janice. Eu sempre fui muito metida a aprender outros idiomas, eu gosto muito, né? Então, quando eu comecei a descobrir sobre maldição hereditária, eu falei, meu Deus, eu não tenho culpa nenhuma de tudo que aconteceu comigo. Isso é uma legalidade, uma porta que está aberta na minha família. Porque eram as mesmas coisas, não eram outras coisas. Eram as mesmas coisas, as mesmas situações. Da mesma forma, na mesma sequência. Era abuso sexual, era miséria, pobreza mesmo, de maré. E era adultério e era prostituição. Isso era enraizado na minha família. E aí eu vou para uma igreja, para um lugar, que as pessoas falam assim, que Jesus se fez maldito no meu lugar. Que ele levou sobre si a minha maldição. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas eu não tinha paz, eu só tinha culpa. Eu estava na igreja, mas apesar daquele fogo, daquela paixão de orar, tudo, mas eu tinha muita culpa, né? Eu tinha muitas sequelas, eu tinha muitos traumas. Eu não tinha leveza do evangelho. O evangelho é simples, é leve, né? E aí eu comecei a aprender sobre libertação. E aí eu vi as reuniões de libertação lá na escola, eu vi o povo vomitando, eu vi o povo caindo endemoniado. E eu perguntei para ela, Dona Janice, mas isso aqui não é tudo crente, não é todo que faz a escola? Ela disse, ainda assim. E eu falei, e por que o povo está vomitando tanto? Eles estão passando por libertação. Quando você tem uma vida fora. Eu até ia preparar um papel e esqueci. Quando você tem uma vida totalmente no pecado, ficam coisas dentro de você que você precisa se libertar. E os demônios têm muita legalidade. Aí ela começou a me explicar. E aí eu falei, eu quero viver isso. Porque eu tive uma vida muito imunda. Ela falou, então é simples. É só você dizer isso a Jesus. E eu não posso libertar você. Ah, minha filha. E aí eu comecei a dizer, Senhor, eu quero ser limpa. Senhor, eu desejo mais do que a minha vida ser uma pessoa pura. Eu quero me sentir limpa, eu quero me sentir perdoada. E eu quero amar o Senhor de verdade, eu não quero ser uma farsa. E o que é que tem dentro de mim? Aí Deus começou a mostrar. Meu Deus. Aí pronto. Aí tinha dia que eu vinha da escola e eu descia do ônibus vomitando mesmo. As pessoas pensavam que eu estava bêbada, mas eu estava pensando naquele pecado, o Espírito estava me revelando aquele pecado e eu começava a vomitar com toda a força do meu coração e aí eu orava em línguas e dizia, Senhor, tem mais, se tem mais. Aí sentava assim na calçada e vomitava e chorava e orava em línguas. Não, ninguém nunca botava a mão na minha cabeça para dizer assim, vamos orar por libertação por Linda assim. É por isso que hoje, quando as pessoas
pedem para mim orar por libertação, eu só vou auxiliar aquela pessoa que realmente quer ser liberta. Mas quem tem que abrir a boca e pedir ao Senhor, Senhor, vem e me limpa, é ela, não sou eu. É verdade.